Ilustres amigos do canal, tudo bem? As taxas estão subindo e uma dúvida que sempre aparece, é melhor o pré-fixado ou o IPCA? E como compará-los? O conceito de inflação implícita que nós vamos mostrar aqui, que você pode fazer facilmente essa conta aí. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sino da notificação e diariamente receba o nosso vídeo, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Para começar o vídeo de hoje, eu quero trazer aqui a pergunta do Marcos, um internauta sempre muito ativo, muito participativo e que colocou: eu gostaria de saber se o cálculo da inflação que estou fazendo, ou uma média aproximada, eu pego, por exemplo, dois títulos do mesmo vencimento, por exemplo, 2026, o pré a 11,47 e o IPCA a 5,44, e dividir, e meu valor deu 5,72 de inflação. Posso fazer dessa forma? Vamos responder ao Marcos e antes eu já te faço um convite. Se você tem alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários que eu respondo a todas as dúvidas. E aquelas que forem dúvidas interessantes, entram aqui para nossa playlist. Qual a sua dúvida? São dúvidas interessantes ou que tem muitas pessoas perguntando a mesma coisa. Por isso assista aí. Eu montei aqui uma apresentação para ilustrar melhor esse retorno ou esse cálculo que é feito em relação a pré-fixado e pós-fixado. Se você é novo aqui no canal, algumas dessas informações podem ser bastante úteis para você. Entretanto, se você já é antigo, eu te peço um pouco de paciência nessa primeira parte, mas no final você vai entender um cálculo simples e o que eu penso, qual a minha opinião sobre pré-fixado ou IPCA. Vamos lá. Primeiramente, você tem que entender quando compra cada um desses títulos. Quando você compra um pré-fixado, a única coisa, o único parâmetro que você tem é a taxa que é definida no momento da compra. Comprou, aquela taxa está fixada. Você fez um acordo com o governo federal por meio da plataforma do Tesouro que te garante aquela rentabilidade se você levar até o vencimento. Atenção aí! Se levar até o vencimento, porque se você resolver vender esse título antes, você pode ganhar mais ou até ganhar menos, e eu vou explicar melhor. Mas você sabe exatamente então quanto você vai ganhar. Inclusive, é possível você fazer esse cálculo utilizando a calculadora do Tesouro. É simples, lá no menu você entra, escolhe calculadora e faz o cálculo. Bom, esse tipo de título, quando nós estamos falando em relação à proteção à inflação, ele é um título que tem maior risco. Por quê? Ele não te dá uma maior certeza quanto à proteção a respeito da inflação. Eu tenho um vídeo aqui no canal, assista aqui no alto, que eu explico detalhadamente quando é que protege ou não da inflação quando você compra um título pré-fixado. Mas as expectativas não são ruins, são boas. Já antecipo para você que está desesperado, quer vender o pré-fixado porque está no prejuízo. Mas por que é incerta a proteção da inflação? Porque ele não tem nenhuma outra variável a não ser a taxa pré-fixada. Então, se por exemplo a inflação no Brasil aqui, Deus me livre, mas dispara lá para 20, 25%, com certeza esse título aí não vai estar te protegendo, ou dificilmente vai te proteger. Por isso que ele é incerto, o risco dele é maior. E ele também sofre então da marcação a mercado. Isso significa o quê? As taxas atualmente, no dia 20 de janeiro de 2022, que é quando eu gravo esse vídeo, estão girando aí em torno de 11,5, 11,6. Se essas taxas continuarem subindo, o preço do título se desvaloriza. Em outras palavras, se você comprar a 11,5 e daqui a, por exemplo, 2 meses, essa taxa subir para 13%, você vai ver o seu recurso com prejuízo. Porque a situação financeira econômica do Brasil ou as expectativas econômicas pioraram, e aí esse tipo de título passa então a ter um valor que as taxas sobem. As taxas subindo, o preço dele cai. E aí momentaneamente você tem um prejuízo. Por que momentaneamente? Porque se você levar até o vencimento, você recebe o que foi acordado. E para finalizar do pré-fixado, você já sabe, são títulos curtos. E aí eu estou falando do pré-fixado principal, porque nós temos também o título longo do pré-fixado com juros semestrais, que é o 2031. Mas o pré-fixado principal é curto, é com vencimento em 2024 ou 2026. Então pouco mais de 2 anos, ou então aqui nós temos um prazo um pouquinho maior. Bom, se você já está gostando desse vídeo,
Dá aí um super like. Olha, eu gravei um vídeo diferenciado aqui. Muita gente perguntando como se comportam as taxas em períodos de eleições e os preços também. E aqui, ó, no vídeo do alto eu analiso o período 2010, 2014 e 2018. Assiste lá que tem informações bastante interessantes para você. Tesouro IPCA. Falamos do pré-fixado, agora vamos rapidamente falar do IPCA. Diferentemente do Tesouro pré-fixado, o Tesouro IPCA, ele é composto por duas partes. Uma parte pré-fixada, que nós chamamos de taxa, que é quando você compra o título, você já sabe antecipadamente. E uma parte pós-fixada, que é baseada na inflação. Como você não sabe com certeza qual vai ser a inflação para os próximos períodos, ela fica variando. Então, esse é um título que, em relação à proteção da inflação, quase sempre te protege da inflação, porque quase sempre eu tenho um vídeo aqui no canal que eu te mostro quando é que ele te protege da inflação. Basta procurar aí pelas palavras protege da inflação que você vai encontrar esse vídeo no canal. Inflações altíssimas ele protege até mais ou menos lá em torno aí de 30%, mas assista para você entender um pouco melhor e saber taxa a taxa como é o cálculo que você tem que fazer. Muito bem, com relação à marcação a mercado, ele também sofre a marcação a mercado. Então isso significa que se você comprar com uma taxa, por exemplo hoje, girando em torno de 5,5% e essa taxa subir para 6%, 7%, você vai ver então o preço do seu título desabando. E aí, se você vender, provavelmente você vai estar assumindo um prejuízo. Só que aguarde, quando comprar um título, tenha em mente o vencimento dele para você não ficar preocupado. E por fim, os títulos do IPCA principal atualmente são os com vencimento em 2026, 2035 e 2045. Muito bem, ditas essas características principais, nós precisamos responder qual é o melhor e como calcular então aquela questão de comparativo que o Marcos perguntou no início do vídeo. Então vai lá, deixa aí aquele super like e não deixe de assistir as melhores oportunidades do mercado secundário. Pré-fixado com 13,6%. IPCA a 7%, exatamente isso. E encontrei LCA a 12,8%, sem imposto de renda. Assista aqui no alto que você vai entender melhor. Bom, comparação dos títulos. Vamos lá. Você tem que primeiro entender esse conceito da inflação implícita. Inflação implícita é o cálculo da inflação entre dois títulos próximos ou com vencimentos iguais. Atualmente, no Tesouro Direto, nós não temos vencimentos exatamente iguais. Então, esse é o primeiro ponto, essa é uma ressalva que eu quero fazer aqui com você. Mas é possível a gente ter uma noção bem próxima dessa realidade. Então, vamos lá. Quando eu gravei esse título, eu peguei o pré-fixado e a taxa estava com o pré-fixado tem um vencimento dia 1º de 2026, esse pré-fixado que eu escolhi. A taxa estava 11,47. Lembrando, comprou ele, a taxa já está pré-fixada. Você vai receber 11,47 em média ano a ano. Muito bem, para comparar eu preciso escolher um outro título. Eu escolhi o IPCA 2026, porque é o que tem o vencimento mais próximo dele. Não é o mesmo, veja que nós temos aqui uma diferença aproximada de 7 meses. Enquanto o pré-fixado 2026 vence em janeiro de 26, o IPCA 2026 vence aqui já em agosto de 26. Dito isso, sabendo dessa diferença, eu vou te explicar agora. Então, esse IPCA, na mesma data do pré-fixado, estava pagando uma taxa pré de 5,44 mais o IPCA. Só que você não sabe quanto que é o IPCA, quanto que é a inflação. E é esse cálculo aqui que eu quero te ensinar. Então, como que você chega a ele? Você transforma aqui esse número para decimal. Então, 11,47 é 1,1147, transformando ele para decimal. E 5,44% é 1,0544. Quando você divide, então, a taxa do pré-fixado pela taxa, então, que você tem do IPCA, nós vamos encontrar um valor de 5,72. Essa é a chamada inflação implícita. Ou, respondendo à pergunta do Marcos, o cálculo dele está correto. Ele fez um cálculo e encontrou um valor muito próximo desse meu. Talvez com as taxas diferentes, mas o resultado é o mesmo. O cálculo está correto, respondendo à pergunta do Marcos. Agora vem a segunda pergunta. O que é melhor, um pré-fixado ou um pós-fixado nesse momento que nós estamos? Bom, primeiro eu quero contextualizar para você que nesse mês de janeiro de 2022, a previsão da taxa Selic é continuar subindo. E as expectativas mundiais em termos de inflação também é de alta. Isso significa que nós estamos claramente, vou repetir para você,
claramente num momento recessivo nos países. Isso faz com que exista uma pressão maior para que as taxas subam. Então a tendência das taxas é de alta. Guarde essa informação que nós vamos recapitulá-la aqui no final. Se você quer entender um pouco melhor por que esse contexto é de alta, assiste esse vídeo aqui, ó, expectativas de mercado. E aí você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando. Bom, fazendo a comparação então, nós temos duas formas de comparar. Então você já viu que a inflação implícita está em 5,72%. E aí eu quero mostrar duas comparações e você escolhe qual das duas. Bom, se a inflação projetada entre as diferenças de títulos é essa de 5,72, nós temos que compará-la com algum parâmetro para saber se é mais alta ou mais baixa. Eu tenho trazido para vocês aqui sempre a informação da projeção de inflação do Boletim Focus. E aí eu atualizei ela com base nos dados do dia 17 de janeiro. Então veja aqui, a projeção está para 2022, 5,09. Para 2023, 3,40. 2024 e 2025, 3%. Essa expectativa é baseada numa pesquisa que o Banco Central faz com diversas instituições financeiras, faz uma consulta para elas. Depois, quando tem a devolutiva, o Banco Central, por meio do Boletim Focus, que eu vou deixar descrito aí para você na nossa descrição do vídeo, tira então a mediana das expectativas. E isso que você está vendo aqui, 22, 23, 24 e 25, é a mediana das expectativas, não é a média, é a mediana. Bom, quando eu tiro então a média desses anos todos, eu encontro um valor de 3,62, ou seja, 5,09 mais 3,40 mais 3 e mais 3 dividido por 4, 3,62. Então eu estou projetando que até 2026 nós vamos ter, em média, 3,62% de inflação ao ano. Veja, 3,62%. Qual é o cálculo que você tem que fazer, então, para comparar um pré-fixado com uma taxa de 11,47 com o IPCA, por exemplo? O que nós temos que fazer? Pegamos a taxa de 5,44 e aí eu volto para você entender da onde é essa taxa. É a taxa que eu peguei na mesma data que eu estou comparando com esse pré-fixado. Então a taxa do IPCA estava 5,44 e multiplico pelo quê? Por essa taxa que eu encontrei aqui, que é a taxa média de inflação anual com base no Boletim Focus. Então, traduzindo para decimal, eu multiplico 1,0544 vezes 1,0362, porque se é 362, fica 0,362. E eu chegaria aqui, então, a 9,26. Veja, traduzindo para você, 11,47 é muito melhor que 9,26. Traduzindo em outras palavras, se a inflação do Boletim Focus se confirmar, o pré-fixado está muito melhor do que o Tesouro IPCA. Espero que você tenha entendido o cálculo, porque eu vou dar mais um exemplo, caso você não tenha entendido. Só que antes, deixa aí aquele super like, olha, não deixe de assistir aqui, ó, atualizamos a nossa playlist, qual a melhor taxa e os melhores preços. Temos lá o pré-fixado principal, o pré-fixado com juros, IPCA principal e com juros. Assista porque as taxas estão subindo. Dando um segundo exemplo, então esse foi com base no Boletim Focus. Eu quero dar um segundo exemplo, que é utilizando a inflação com base no histórico. Você sabe que aqui no Brasil nós temos um histórico muito alto de inflação. Em que pese aí, nos últimos, aliás, em 2020, a inflação ter sido muito baixa. Em 2021 ela compensou bastante. Então eu particularmente prefiro fazer o cálculo baseado nesse segundo exemplo. Volto a repetir, essa é minha opinião, considerar sempre um histórico de inflação mais alta no Brasil. E aí eu trouxe 3 simulações. Média de inflação dos últimos 10 anos, 6,07%, com base na inflação já fechada de 2022. Se pegarmos os 10 anos anterior, vai dar isso. Dos últimos 20 anos, 6,36%. E dos últimos 5 anos, 5,11%. Então aqui eu trago 3 exemplos diferentes. Da mesma forma, o pré-fixado, 11,47%. E aqui o que nós teríamos? Então, com a inflação de 10 anos, acompanhe essa primeira linha verde. O que eu tenho que multiplicar? A inflação em decimal, ou seja, 1,0544, que corresponde à inflação de 5,44%. A inflação não, a taxa pré desse título a 5,44, vezes a projeção da inflação para 10 anos, 6,07, fica vezes 1,0607. Então, 6,07 é a média dos últimos 10 anos. E aí o que nós encontraríamos? 11,84. Opa! 11,84, se nós pegarmos a projeção da inflação dos últimos 10 anos, o IPCA já estaria mais interessante.
Vamos fazer a mesma simulação calculando para 20 anos, 6,36. Multiplicamos a taxa pré, 1,0544, só que agora por esse histórico de 20 anos, 1,0636, que é 6,36 de inflação. E chegamos aqui valor, esse segundo valor aqui, ó, 12,15%, que já é bem mais alto do que o pré-fixado de 11,47%. Então veja, se a inflação de 10 anos ou a inflação de 20 anos se confirmar, você teria aí um retorno melhor do que o retorno do pré-fixado, com um detalhe, se levado até o vencimento. Então são duas variáveis. A primeira, a confirmação de uma inflação de 6% ou mais, ou não, levado até o vencimento desses dois títulos. Anotou aí? Entretanto, se você prefere ser mais conservador e pegar a inflação somente dos últimos 5 anos, ela reduz para 5,11%. E aí a história muda um pouco. Por quê? Se nós formos comparar a taxa, o pré-fixado 11,47, pelo IPCA seria 10,83%. Porque novamente eu multiplico 1,0544, a taxa pré do IPCA, pela inflação de 5,11. 1,0511. E aí nós chegaríamos a esse 10,83. Então veja, são duas formas diferentes de você avaliar. Qual cenário você acredita? Você acredita na inflação do Boletim Focus? Você acredita nessa projeção ou você tem alguma outra? E diante desse cenário, o que fazer? Vou dar a minha opinião, porque eu já falei aqui nesse canal e vou repetir. Eu, particularmente, estou de olho em taxas de pré-fixado quando cheguem aos 12%. Se você quer entender um pouco mais porque eu estou nessa expectativa, assista esse vídeo aqui do alto que você vai entender um pouco melhor. E você? Eu quero saber o que você faria? Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais entenda como comparar pré-fixado com Tesouro IPCA. Um abraço e até o próximo vídeo.